Olá, boa noite. A quinta-feira foi mais um dia de transtornos no trânsito da capital. Dessa vez, o motivo foi um protesto de moradores da comunidade do Bariri, uma das áreas afetadas pela cheia na cidade. O grupo bloqueou a Avenida Constantino Neri nas proximidades do Terminal 1. Após 3 horas de muita confusão e confronto com a polícia militar, que usou até spray de pimenta para dispersar os manifestantes, a via foi liberada. Os moradores usaram de tudo para bloquear logo nas primeiras horas da manhã um dos principais acessos ao centro de Manaus. Até animais peçonhentos como caramujos africanos e uma cobra foram levados para chamar a atenção. A confusão ficou ainda maior com a chegada da polícia militar. Para dispersar o protesto, os policiais avançaram usando gás de pimenta. E houve confronto. Um manifestante revidou, arremessando uma lixeira nos PMs e acabou sendo mobilizado e detido. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, dentro de Manaus. Crianças ficaram no meio do tumulto. Este capitão da PM disse que a polícia apenas usou as técnicas necessárias para manter a ordem. E conversamos para tentar da melhor maneira possível resolver. E foi resolvido. Não usamos a força contra ninguém, não tem ninguém aqui nessa população machucado. Os manifestantes ainda tentaram reiniciar o protesto, mas com o reforço das tropas cederam aos poucos. O protesto, que durou cerca de 3 horas, provocou mais de 20 quilômetros de congestionamento ao longo da Avenida Constantino Neri e demais vias que dão acesso ao centro. Até o transporte coletivo foi paralisado. Só no meio da manhã, as vias bloqueadas começaram a ser liberadas. Isso é uma vergonha estadual. Não sei como as autoridades podem permitir tal situação. Não estão respeitando a Constituição Federal, onde nós temos o direito de ir e vir. Se eles têm razão de fazer as suas manifestações, nós também temos o direito de trafegar para onde nós queremos ir. Os ocupantes da área alagada no bairro Presidente Vargas questionam a política habitacional do governo do estado. Eles cobram a transferência para novas moradias. Os moradores que têm casas dentro deste igarapé na área central de Manaus também são prejudicados por conta da cheia do rio. Aqui a situação é realmente precária. Sem ter para onde ir, eles dizem que não suportam mais conviver com as condições insalubres e em meio aos bichos. O lixo toma conta do local. Entramos em uma das casas alagadas. A dona diz que já não sabe mais como enfrentar o problema. É uma coisa horrível mesmo. Ninguém pode mais sair de casa. Se sair de casa, as cobras tomam de conta, é caramujo, é tudo. Já perdi quase tudo aqui dentro de casa. Vendia comida para até vender comida, que não tem condição mais de cozinhar. No local, algumas casas ameaçam desabar e é possível perceber que outras já foram demolidas pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. Tá aqui, ó, no presente momento não é prioridade de obra. Como que não é prioridade de obra se as casas estão caindo? Por meio de nota, a coordenação da Unidade Gestora de Projetos Especiais, responsável pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, informou que no bairro Presidente Vargas estão cadastradas 272 famílias e que todas serão transferidas para novas unidades habitacionais. O início das obras está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Com relação ao protesto de hoje, a nota também informa que a equipe que atende os moradores cadastrados do Prosamin detectou que as pessoas envolvidas na manifestação não são beneficiárias do programa. A juíza da primeira vara do Tribunal do Júri do Amazonas determinou agora à tarde o retorno para o CONPAJ do narcotraficante José Roberto, que havia sido beneficiado com a prisão domiciliar para se recuperar de uma cirurgia durante 30 dias. As informações com Orestes Litaif. O narcotraficante José Roberto Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, recebeu prisão domiciliar na tarde de ontem.
Ele estava preso na casa dele, na zona norte da cidade, sob um forte esquema de segurança. Ele recebeu autorização da Justiça para ficar em prisão domiciliar após passar por um procedimento cirúrgico no último domingo. No entanto, agora há pouco a Justiça suspendeu a prisão domiciliar e José Roberto deve voltar para a cadeia. O meu despacho autorizando a prisão domiciliar foi com base no laudo do médico. Hoje, pela manhã, eu fui pega de surpresa com o processo voltando concluso para mim, tá? Com uma promoção ministerial, no qual o Ministério Público requer a juntada do ofício 0333/15 do gabinete do secretário da SEAP, da Secretaria de Segurança, dizendo que todas as unidades prisionais têm enfermaria. Alguém está mentindo. Eu refiz sim, determinando que ele retornasse, já que a unidade possui condições de recebê-lo. Com base nas informações da Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, que afirma que todas as unidades prisionais dispõem de enfermaria devidamente equipada para atender detentos, a juíza Mirza Thelma não descarta a possibilidade de analisar a situação de outros detentos nas mesmas condições de Zé Roberto. E a juntada do ofício da Secretaria tá em todos os processos, que serão reavaliados, todos os processos. Só da época que eu entrei agora, desde o dia 12, tem cerca de 7 a 8, tá? Que eu vou rever, inclusive do regime fechado. A juíza Mirza Thelma determinou também a abertura de um inquérito para apurar esse caso. Oreste Litaif para o Band Cidade. E na manhã de hoje, o Corregedor-Geral de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, acompanhado de médicos do Tribunal de Justiça, realizou uma inspeção no ambulatório do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Segundo o desembargador, o local tem sim condições para atender às necessidades do interno e também determinou o retorno imediato de José Roberto para a unidade prisional. Uma comitiva de embaixadores de vários países da Europa está em Manaus e nesta manhã se encontrou com o governador José Mello. A visita faz parte das comemorações do Dia da Europa, celebrado no início do mês. O encontro foi realizado na sede do governo estadual, na zona oeste da cidade. Dos 28 países que compõem a União Europeia, 17 enviaram seus embaixadores. A visita faz parte das comemorações do Dia da Europa, celebrado em todo o Brasil, no dia 9 de maio. Foi uma decisão conjunta dos 24 embaixadores dos Estados-membros da União Europeia que estão em Brasília, de vir aqui, porque este é um Estado muito importante, sobretudo neste ano em que vamos ter negociações internacionais muito relevantes na área do clima e na área do desenvolvimento sustentável. Para o governador José Mello, a visita dos embaixadores vai além de um simples encontro diplomático e diz que a oportunidade pode render frutos para o Estado. São países tradicionais, países que têm desenvolvimento tecnológico muito grande, berço de cultura, portanto, a gente vislumbra um intercâmbio muito forte com a nossa universidade, intercâmbio importante que venha nos ajudar na questão da formação de um banco de biodiversidade aqui no Amazonas, importância no sentido de atrair recursos para ajudar as nossas populações tradicionais, importância também no sentido de levar jovens nossos daqui para lá, para que nesse intercâmbio eles possam depois retornar para cá e ajudar a melhorar a nossa vida aqui. Durante quase 2 horas, o governador foi sabatinado pelos embaixadores e respondeu questões sobre o turismo, meio ambiente e educação. Para ele, a visita de representantes da União Europeia no Estado deixa claro que houve um mal-entendido quando as vantagens fiscais da Zona Franca de Manaus foram alvo de questionamentos por eles na Organização Mundial do Comércio. Quando a União Europeia tomou conhecimento da importância da Zona Franca de Manaus para a preservação do meio ambiente, quando ela tomou conhecimento disso, imediatamente ela retirou o veto que tinha em relação às indústrias aqui da Zona Franca de Manaus. Portanto, e eu inclusive agradecia isso aí, e é realmente muito importante porque a Zona Franca é que nos permite preservar esse rico meio ambiente que está aí, que é patrimônio nosso do povo brasileiro, mas que tem uma influência fundamental no equilíbrio do clima mundial, que consequentemente atinge de forma positiva o resto do mundo. Os embaixadores dos países europeus cumprem agenda em Manaus até o dia 31 de maio.
Uma reunião esta manhã na Câmara Municipal discutiu novas medidas para disciplinar e até restringir o trânsito de veículos pesados na capital. A reunião ocorreu uma semana depois do acidente com um container na Avenida Humberto Calderaro Filho, na zona sul de Manaus, ter praticamente parado toda a cidade. No encontro foram apresentados mais problemas do que soluções. Dentro de uma cidade dessa, ela não tem recursos para resolver as coisas de uma hora para outra, que isso é natural, você sempre cobrar do prefeito que está no momento, mas isso já vem somando um monte de coisas e vai continuar, né? Se as coisas não forem, não tiver uma mudança de comportamento a nível de país. O presidente do Detran no Amazonas voltou a acusar os empresários do ramo de transporte de cargas de serem os responsáveis pelos acidentes com carretas nas vias de Manaus. Eu não entendo, repito, como é que empresários dessa cidade entregam a habilitação de uma carreta ou de um cavalo mecânico em mau estado de conservação, como nós temos fotografias e pode provar isso, para pessoas não habilitadas e a carga sempre mal acondicionada. Ainda de acordo com ele, são mais de 2.600 cavalos mecânicos regulares e 10.248 carretas registradas em Manaus. Mas as empresas autônomas não fogem ao problema. O presidente do Manaus Trans reconheceu o desafio em relação à falta de infraestrutura, mas reforçou as ações para expandir a restrição de veículos pesados para outras áreas da cidade, além do centro e avenidas Constantino Neri e Djalma Batista. Nós estamos na ponta da cidade com a indústria, enquanto que as rodovias estão lá no norte, a M010 e a BR-174. Quando a gente vai olhar do ponto de vista de abastecimento de caminhões que não são carretas, nós temos todo o abastecimento de banana, por exemplo, a gente dá um exemplo, feito aqui no centro da cidade. Então a banana vem de Roraima, tem que cruzar a cidade e ir até o centro, descarregar no centro, numa feira improvisada ali, e dali ela volta para ser distribuído nas feiras, nas demais áreas da cidade. Ele também falou dos desafios previstos no plano de mobilidade urbana que começa a ser discutido em Manaus. Dentro do plano de mobilidade, nós dividimos ele em 12 diretrizes. Cada uma dessas diretrizes, elas têm ali dentro programas e ações. E uma dessas diretrizes é justamente da carga. Então, essa diretriz da carga é que nós vamos apresentar as propostas do que deve ser feito em termos de carga, da circulação, e ouvir as pessoas que vão para a audiência. Elas vão poder participar, concordando, discordando, acrescentando, fazendo novas sugestões. O primeiro secretário do Sindicato das Empresas de Carga do Amazonas disse que é contra a uma possível restrição dos veículos pesados durante o dia na cidade. Para ele, a solução passa pela disciplina desse tipo de transporte. Se alguma coisa está fora disso, não é só o transportador que é culpado, não. O órgão fiscalizador que deveria atuar não atua. Ele deveria banir isso, multar, aprender a ser rígido com isso mesmo, porque é isso que nós queremos. Porque aqueles que estão comprometidos com a fluidez do trânsito, com o bem-estar, com o fim social das empresas, querem o melhor para a cidade. Ninguém quer nada de ruim. Ora, e nós estamos sofrendo, esses que se desorganizados, sofrendo com essa concorrência irresponsável e desleal, sofrendo por quem está fazendo esse tipo de coisa. Esses têm que sair do mercado mesmo, tem que banir, tem que tirar esses malfazejos daí. Já o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros e Carreteiros Autônomos de Cargas do Amazonas disse que os trabalhadores são obrigados a correr risco. Nós temos um problema quanto à questão do peso e acomodação de carga. A responsabilidade é do embarcador, da empresa que coloca um contêiner em cima de uma carreta. Toda a responsabilidade é do embarcador, porque o que ocorre em Manaus hoje é o seguinte: chega 3 contêineres para uma empresa, esses contêineres são rapidamente esvaziados e devolvidos porque eles pagam diária.
Correto? E normalmente eles pegam carga de 2 contêineres, colocam em um só e botam em cima do caminhão. Esse contêiner vem lacrado. O caminhão não tem balança. Quem tem que ter balança é eles. Então, quem coloca carga mal condicionada e excesso de peso são os transportadores, são os embarcadores. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Amazonas, com o apoio da Polícia Militar, apreendeu nesta quarta-feira 33 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava escondida em um fundo falso embaixo da caçamba e do assoalho do veículo, que, segundo a denúncia anônima, estava estacionado há mais de 15 dias no pátio de uma transportadora no Distrito Industrial. Um inquérito foi instaurado para apurar a origem e o dono da droga. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Barcelos, a previsão é de muita nebulosidade e chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica fechado, também com chance de chuva forte. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Manaus, o sol aparece entre nuvens e pode chover em pontos isolados. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. E nesse período de chuva, um bichinho que incomoda muito costuma aparecer, são os caramujos africanos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente diz que o caramujo já é considerado uma praga e que não há, até o momento, um veneno que possa ser usado no combate à superpopulação destes moluscos. Eles estão por todos os cantos, no muro, no quintal. Se não duvidar, eles entram em casa, não entram? Entra, só não entra por causa que meu marido tira todo dia. 3 sacolas de caramujo. Põe sal e amarra e põe na lixeira. O caramujo africano já é considerado uma praga. Há registro da presença do molusco em 23 estados do país, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. E a população desses bichinhos, nem um pouco agradáveis, cresce espantosamente. É uma espécie hermafrodita, ou seja, não precisam se acasalar para fecundar até 500 ovos. É uma espécie que se introduziu e se instalou em Manaus. Não tem como, assim, erradicar ela. Ela vai ter em Manaus todo o tempo agora. Porém, a orientação já é seguida pelos moradores do conjunto João Bosco, na Zona Leste. Veja só a quantidade de caramujo africano nessa árvore. Com pá, sacola e sal, Dona Maria e seu Raimundo criaram uma rotina. Retirar das árvores da área verde os moluscos. Senão, mais tarde, eles estarão dentro das casas dos vizinhos. Feito uma limpeza todos os dias, mas não acaba. Tem muito mesmo. Joga hoje e amanhã tem pestado. A Secretaria de Meio Ambiente recebe em média de 3 a 4 ligações todos os dias de moradores das mais diferentes zonas da capital reclamando da presença dos caramujos. A SEMAS não faz a captura do molusco, mas reforça a instrução. O recolhimento da espécie, fazendo a retirada dele do ambiente, matando, colocando sal dentro de uma sacola e quebrando sua carapaça. E a outra é não deixar o acúmulo de lixo. Evitar que esse lixo possa trazer mais indivíduos para ali se proliferarem. É importante esmagar o caramujo para que a carapaça não sirva de criadouro do mosquito da dengue. O caramujo africano, que chegou ao Brasil pelo Paraná em uma feira agropecuária na década de 80 para ser comercializado como alimento, tem baixo potencial de transmissão de doenças. Explica esse biólogo, que também não descarta a possibilidade. É associado ao caramujo africano 2 zoonoses, uma meningite e uma perfuração intestinal. Porém, esse animal ele é considerado de baixo potencial de transmissão pelo Ministério da Saúde. Então, hoje o caramujo africano é considerado mais um risco ambiental. O Comitê Olímpico da Rio 2016 encerrou nesta quinta-feira a primeira visita técnica a Manaus. O objetivo foi avaliar a estrutura da cidade e também da Arena da Amazônia, que vai sediar partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos. O resultado preliminar aponta que Manaus está preparada para receber mais um evento esportivo mundial. Técnicos de diversas áreas funcionais do comitê organizador dos Jogos Olímpicos observaram a estrutura que a cidade oferece. Eles também inspecionaram os locais dos jogos, de treinamento e de hospedagem. As visitas se concentraram principalmente na Arena da Amazônia, que vai receber 6 jogos do Torneio Olímpico de Futebol, 4 do masculino e 2 do torneio feminino. O
Os 6 jogos serão realizados em rodada dupla aqui na Arena da Amazônia. Todos eles serão realizados nos dias 4, 7 e 9 de agosto do ano que vem. E para garantir a segurança durante as partidas, o comitê organizador deve utilizar o mesmo esquema de segurança usado durante a Copa do Mundo. Temos um grupo temático sobre segurança de grandes eventos. Nós tivemos a reunião no Centro de Comando e Controle da capital, onde todo esquema, o aparato de segurança irá ser mantido da Copa do Mundo e vai ser ampliado, né? Principalmente porque os Jogos Olímpicos, ele tende essa responsabilidade maior do que a Copa do Mundo. Durante a visita a Manaus, o Comitê Olímpico definiu que somente o Estádio da Colina e o Carlos Amit serão usados como centro de treinamento. Os técnicos que estiveram aqui em Manaus avaliaram a questão dos hotéis, as áreas de treinamento, os campos de treinamento, a Arena da Amazônia, a Arena Amadeu Teixeira. Nós fizemos uma visita também no Centro de Convenções da Amazônia para que eles verificassem essas instalações e, ao que tudo indica, a visita foi bastante positiva. A visita técnica do Comitê Olímpico vai resultar em um relatório que deve ficar pronto em 2 meses. Em agosto, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 deve realizar uma nova visita em Manaus. Bom Cidade está de volta e agora destaca um problema muito comum nas grandes cidades que gera um grande prejuízo para muitas pessoas e também para o poder público. São as pichações, um ato de vandalismo praticado geralmente durante as madrugadas, quando fica mais difícil a fiscalização e nem mesmo o patrimônio público escapa. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram quando um homem invade o estacionamento de uma clínica de saúde no centro de Manaus. Ele age sozinho e, após pichar uma parede, parte para outra, momento que não é possível ver na mesma gravação. Essa outra imagem mostra a mesma clínica sendo pichada 2 meses depois, mas não para por aí. As câmeras de segurança registram o prédio sendo atacado pela 3ª vez em menos de uma semana após a última ação do pichador, que aparece de capacete. O mesmo estabelecimento ainda continua sendo alvo dos pichadores, que usam códigos. O proprietário diz que já tomou várias providências e ele se revolta com tamanho vandalismo. Já foi pintado pelo menos umas 50 vezes, né? Trata-se de zumbis sociais, né? Porque pessoas que ficam perambulando à noite, madrugada, danificando o patrimônio alheio. Muitos até são skatistas e se intitulam artistas. Não são nem esportistas nem artistas, né? São os pobres coitados que estão aí perambulando sem esperança nenhuma. Ainda de acordo com um médico, os pichadores não se intimidam, nem mesmo com as câmeras do circuito interno. Muitos de cara limpa, outros covardes debaixo de capacetes e de toucas ninjas, tentando anonimato. Entretanto, a identidade deles estão mostrada, porque cada um tem uma identidade criminosa, percebe? E nesse submundo, eles querem se destacar para ver quem faz o pior ato. Nas ruas é quase que impossível não encontrar as pichações, e são vários os pontos escolhidos pelos pichadores, e nada impede a ação deles. A população também se revolta diante da falta de consciência dos vândalos. Enfeia tudo, não é bom, é uma coisa ruim. Poderia ser muito mais bonita a nossa cidade, mas com esse negócio dessa pichação aí, esculhamba tudo fica feio. A gente perde até o gosto de fazer uma pintura em qualquer estabelecimento. Ficou se conscientizar, vamos pintar as caras dos outros por aí, que é melhor, né? Ganhar dinheiro, não é verdade? É pintar esse lambuzado de graça aí, os prédios aí, ó. O cara sabe no prédio para pintar. Trabalhar, né? No centro de Manaus, o prédio da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico também é alvo dos pichadores. De acordo com o subsecretário da pasta, existe um projeto para tentar amenizar o problema, a começar pelos pontos de ônibus. Mas o maior prejuízo são os monumentos históricos. Esse trabalho ele se torna muito importante, principalmente com os nossos patrimônios históricos. No muro, como aqui da Secretaria, que normalmente a gente não passa desapercebido por eles, o prejuízo é muito maior. Você tem patrimônios do Teatro Amazonas, a Praça da Saudade, que é recorrente, o Largo São Sebastião, o Mercado Adolfo Lisboa. Então, ou seja, o centro é rico
A nossa história está aqui, então a gente tem que preservá-la. Aqui nem mesmo o monumento em homenagem a Tenreiro Aranha, na Praça 5 de Setembro, conhecida como Praça da Saudade na capital, escapou do banho de sujeira. Esse delegado da Polícia Civil do Amazonas explica o que diz a lei sobre as punições previstas para os casos. Para esse tipo de pessoa, se ele for pego em flagrante, né, ele vai ser encaminhado para a Polícia Civil, lá vai ser aberto um procedimento, geralmente é um crime de menor potencial ofensivo, mas ele vai responder perante o juizado especial pela lei de crimes ambientais. E a lei ambiental, né, de crimes ambientais, traz uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, mas ele vai prestar serviços à comunidade, o juiz na hora vai decidir. Só lembrando que tem a pessoa do grafite, né? A lei, o grafiteiro, a lei ela autoriza o grafiteiro, desde que ele seja autorizado pela entidade particular. Você pode autorizar uma pessoa, um grafiteiro, a pintar o seu muro, fazer uma arte. Isso em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, é muito disseminado. Ainda de acordo com o delegado, as medidas ainda não são suficientes para evitar as ações dos vândalos. Nós temos a Lei 12.408, de 2011. Essa lei ela proíbe a venda de spray, né, para esse tipo para menores de 18 anos. Então, ela traz aí que menores de 18 anos eles são proibidos de comprar embalagem tipo aerosol em todo o território, né, para a finalidade de pichação. Então, essa lei ela está faltando também o poder público, né, os órgãos competentes, fazer uma fiscalização. Eu acho que uma conversa nos estabelecimentos que vendem esse tipo de material. Nas ruas, a verdadeira arte tenta ganhar espaço. Nesse muro de uma escola particular, no centro da capital, as belezas da região ganham o destaque, o que poderia servir como exemplo para manter a cidade limpa sem a assinatura dos pichadores. Pelo menos aí inibe as pichações que fazem só sujeira nos muros, né? Fica mais lindo. Mas são muitas as pichações, né? Bastante. E tem aqueles que, quando o proprietário pinta seus muros, aí os caras vão lá e tudo que eles querem, né, para fazer sujeira. Seja nos prédios públicos, nos privados, as pichações tomam conta dos espaços. É um verdadeiro passatempo irresponsável, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística convidou empresas de diversos setores da economia do Estado para dar início à Pesquisa Econômica 2015, que vai analisar o desempenho de mais de 4.000 empresas do Amazonas durante o ano passado. É esse tipo de pesquisa que revela a real situação econômica dos setores pesquisados. Nos próximos dias, o IBGE deve começar a visitar 4.700 empresas dos segmentos industrial, comercial, de serviços e de construção. A ideia é coletar dados referente ao ano de 2014 e mostrar à sociedade a real situação econômica do Amazonas. Hoje nós estamos chamando os principais informantes das nossas pesquisas econômicas, com foco principalmente no setor, nas empresas do setor industrial, para chamá-los mais uma vez a colaborarem com o preenchimento das informações das pesquisas econômicas. Para a Superintendência da Zona Franca de Manaus, é por meio destes dados que é possível criar políticas que melhorem a situação econômica da indústria, por exemplo. Exatamente. Com essas informações é que a SUFRAMA, junto com a FEAM, faz então o traçado do seu planejamento, né, com base já no planejamento estratégico já aprovado anteriormente. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas diz que este tipo de pesquisa, além de mostrar a realidade para o governo, vai também deixar claro para a sociedade o que vem acontecendo com as fábricas do distrito nos últimos anos, empresas demitindo e fechando as portas. Aí quando você particulariza a indústria, comércio, serviço, enfim, tudo aquilo que compõe o nosso PIB, é muito importante. E as informações que são advindas do IBGE, juntamente com as informações da SUFRAMA, faz com que tanto a iniciativa privada como a iniciativa pública tenha o seu planejamento, dados, indicadores mais confiáveis para poder traçar o seu planejamento. A Pesquisa Econômica 2015 vai acontecer em todo o Brasil e deve visitar mais de 280 mil empresas.
Quanto à pesquisa econômica 2014, referente ao ano de 2013, esta será divulgada no final do mês que vem. Municípios afetados pela cheia dos rios no Amazonas e que ainda não tiveram os pedidos de emergência reconhecidos pela Defesa Civil do Estado também precisam de doações para ajudar as famílias atingidas. Alimentos, roupas, fraldas e produtos de higiene pessoal são os itens mais necessários e mesmo quem está na capital pode ajudar. Em uma das principais ruas do município de Alvarães, a água já ultrapassou o nível tolerável. Casas e comércios foram invadidos pelo rio Solimões. Quem ainda não teve a casa inundada teme o pior. Nós viemos lá do sítio Mateiro, né? Para se salvar da água, porque lá o suor já foi pro fundo. E nós tínhamos essa casinha aqui para nós se salvar da enchente. Chegamos aqui, passamos uns 15 ou 20 dias, aí a água já está esbarrando na tábua. Estamos aqui esperando qualquer solução das autoridades. O único mercado do município e a feira do produtor rural estão completamente debaixo d'água. Apenas um comerciante permaneceu no local, invadido pela água. A produção rural também diminuiu e os agricultores contabilizam os prejuízos. Em todo o estado, mais de 154 mil pessoas já sentem os efeitos da cheia dos rios. Mas além dos transtornos provocados pela subida das águas, os moradores também enfrentam a escassez de produtos básicos. Falta água potável, comida e materiais de higiene. Para minimizar o problema, cerca de 454 toneladas de produtos de ajuda humanitária já foram enviadas pelo governo do estado para os municípios afetados. Há uma preocupação. A gente fica por aqui. Boa noite.